Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu sou o professor Cleidiano. Hoje iremos trabalhar a posição relativa entre duas circunferências. Então, nas últimas aulas, a gente verificou a posição relativa entre ponto e circunferência, e depois a gente viu a posição relativa entre a reta e a circunferência. Agora a gente vai verificar as posições relativas entre duas circunferências, ok, pessoal? Então, eu vou ler esse enunciado aqui para vocês. Circunferências que têm dois pontos em comum são chamadas secantes, ok? A medida da distância D entre os pontos, entre os centros O e P de duas circunferências secantes é satisfeita pela desigualdade, que essa aqui é a desigualdade, ok? Então, verifique o que ela quis falar para a gente, né? Nós temos aqui duas circunferências, né? Uma de verde aqui e outra de azul. Elas são secantes porque estão tocando em dois pontos, né? Elas estão se tocando em dois pontos, que é esse ponto aqui e mais esse outro ponto aqui, certo? Então verifica o outro detalhe, que a medida da distância, né? Essa distância aqui, que no caso, que é esse daqui que está de vermelho, né? Que é daqui do ponto, desse centro aqui, que é o ponto, né? Ponto O, que é da circunferência verde, e esse outro ponto P, que é o centro da circunferência azul, né? Essa distância aqui, ela vai ser satisfeita através dessa fórmula aqui, que representa uma desigualdade, tá bom? Desigualdade porque usa os sinais os símbolos, né, de menor, né, nos dois casos, né, menor, não é isso? Tá? Então verifica o seguinte, como é que a gente vai tentar entender isso daqui? Nós temos aqui uma reta, um raio, né? O raio, no caso aqui, que vai daqui do centro O até esse ponto que pertence à nossa circunferência verde. Então, nesse caso aqui, nós temos uma distância, né? Que no caso vai ser o raio O, tá ok? E aqui também tem um raio P, que vai aqui do centro até uma extremidade, até um dos pontos que pertence à nossa circunferência azul, tá ok? Então, esse aqui é nosso raio RP, tá bom? Então, verifique que tem aqui uma parte aqui, essa parte aqui é aquela parte que é igual para ambas, não é isso? Mas se eu pegar agora nosso raio RO e colocar ela bem aqui, ao lado do nosso raio RP, e colocar ela bem aqui, vocês vão perceber que a soma dos dois raios aqui vai dar uma medida maior do que a nossa distância, não é isso? Isso porque nós temos aqui uma medida, né, que é em comum entre elas, não é isso? Agora, se você pegar e colocar ela para cá, é claro que vai realmente passar, né, da distância que nós temos aí entre esses dois centros, ok? Então a gente pode dizer o seguinte, que a distância, né, entre esses dois centros vai ser menor do que a soma dos dois raios, tá bom? Agora, se a gente pegar agora o nosso raio RO, né, colocando ele bem aqui, né, e nosso raio RP, colocando ao lado do raio RO, vocês vão perceber que existe aqui uma diferença, né? Essa parte aqui, ela vai ser o que? Uma medida que vai ser realmente menor do que a nossa distância, né? Então, essa diferença aqui, a gente vai colocar bem assim, o raio RO é menos o raio RP, essa diferença vai ser menor do que a distância que existe entre os dois centros aí, ok? Então, essa daqui é o que a gente iremos utilizar para resolver as questões que vierem pela frente, tá bom, pessoal? Por enquanto, nossa playlist, né, nessa nossa aula agora, que a gente está trabalhando dessa playlist, sobre esse assunto, você mais essa parte, né, de entender as fórmulas, tá bom? Aí depois a gente pega um exercício para tentar resolver, né, compreender melhor essa forma que está bem abstrata, não é isso? Tá bom? Então vamos ver aqui uma outra página, afinal de contas nosso assunto não terminou agora, né? Nós temos diversos casos aqui a considerar. Agora nós temos aqui as circunferências que têm apenas um ponto em comum, que são chamadas de tangente. Tangente porque toca somente um único ponto. Temos dois casos a considerar. No caso de tangentes externas e de tangentes internas, ok? Então, vou ler aqui para você essa parte aqui, ok? No caso das tangentes externas, a distância D entre os centros de duas circunferências é igual à soma das medidas de seus raios. E essa é verdade, né? Olha só, temos aqui a nossa circunferência verde com o nosso centro O, a circunferência aqui azul com o centro P, né? Aqui daqui para cá é um raio, daqui para cá é outro raio, certo? E a distância entre os dois aqui, tá aqui, ó, representada de forma vermelha. E ela vai ser a mesma que a soma desses dois raios, né? Olha lá, raio aqui, e logo de seguida o raio aqui. Então eu posso dizer o quê? Que a distância, né, dos dois é igual à soma desses dois raios, tá ok? E tá bem óbvio aqui esse caso aqui, na verdade.
Agora vamos pegar aqui e ler aqui essa parte sobre as tangentes internas. No caso das tangentes internas, a distância D entre os centros de duas circunferências é igual à diferença entre as medidas de seus raios. Então, nós temos aqui agora a nossa circunferência, ela está interna, né? Ela está dentro da nossa circunferência verde, né? A circunferência azul, ela está dentro da circunferência verde, tá bom? Aí, então, no caso aqui, nós temos um raio aqui do ponto O, né? Que pertence à circunferência verde, até aqui esse ponto aqui que pertence à circunferência verde, e nós temos aqui o ponto P que pertence à circunferência azul e que vai até um ponto da circunferência azul, né? Então aqui temos um raio, aqui temos outro raio, existe aqui uma diferença entre elas, ok? Então já foi até colocado aqui, né? Essa diferença aqui vai dar uma distância, né? E essa distância aqui que vai corresponder ao ponto O e o ponto P será a distância entre as duas circunferências, tá bom? Então isso daqui vai ser o quê? O D é igual o raio O menos o raio RP, tá bom? O raio RO menos o raio RP, tá bom, pessoal? Então, essas aqui são outras duas fórmulas que a gente vai ter que memorizar para o caso de circunferências que são tangentes, tá bom? Agora vamos pegar aqui mais um caso, né? Vamos pegar aqui mais uma tela, né? Mais de um caso, na verdade, né? Então, circunferências que não têm pontos em comum podem ser internas ou externas. Se não tem ponto em comum, ou ela será interna ou então externa, né? Então nós temos aqui esse caso aqui, no caso das circunferências externas, a distância D entre os centros de duas delas é maior do que a soma das medidas de seus raios. Então vocês podem perceber aqui pela figura, nós temos aqui a nossa circunferência verde com o ponto, o centro O, a circunferência azul com o centro P, né? Daqui para cá existe uma distância entre as duas, né? E sendo que o raio é daqui para cá, da nossa circunferência verde, e da circunferência azul é daqui para cá. Se você unir esses dois raios aqui, ele vai dar uma distância menor, né? Essa soma desses dois raios vai ser uma medida menor do que a medida da distância entre as duas circunferências, não é isso? Então, a distância, né, entre essas duas circunferências vai ser maior do que a soma do raio do raio O mais o raio P, tá bom? Agora, no caso das circunferências internas, a distância D entre os centros de duas delas é menor do que a diferença das medidas de seus raios. Então, nós temos esse foto aqui, né? Aqui agora está dentro, né? Mas só que nesse caso aqui eles não estão se tocando, né? É o caso similar ao que a gente viu na tela anterior, só que eles não estão se tocando, tá certo? Aí então nós temos aqui uma distância, né? Essa distância entre essas duas medidas aqui, né? Que vai ser a distância D. E tem aqui um raio, né? Esse raio aqui vai daqui até aqui, né? Tem uma medida aqui que está aqui fora, não é isso? O nosso raio aqui da circunferência azul vai daqui até aqui, né? Então essa medida aqui é uma medida maior, né? É uma medida que a gente tem que levar em consideração também. E ela inclusive está bem aqui, certo? Então o raio RO ela vai ser maior do que o raio RP, inclusive maior do que a soma dos dois aqui da distância, né, entre a circunferência e o raio RP, tá certo? Então com isso a gente pode dizer o seguinte, que a distância entre as duas circunferências vai ser menor do que a subtração, né, do que a diferença entre o raio RO menos o raio RP, tá bom? Vai ser realmente bem menor, né? Agora vamos verificar aqui o outro caso, né? Um caso particular das circunferências internas é quando elas têm centros coincidentes. Isso aqui é interessante, pessoal. Então dizemos que elas são circunferências concêntricas e a distância D entre seus centros é igual a zero, tá? Então nós temos aqui os dois, né? No caso uma dentro da outra, só que nesse caso aqui a distância, né, o raio, né, aliás o centro, né, o centro delas coincidem, né? O centro O, que pertence à nossa circunferência de cor verde, e o centro P, que pertence à circunferência de cor azul, né? Então eles estão coincidindo. Então aqui a distância entre elas vai ser zero, não é isso? Ou seja, a distância entre essas duas circunferências é zero, né? E não tem como a gente fazer uma medida, né? Então a gente vai colocar zero aqui, tá ok, pessoal? Então, esses aqui são casos que a gente vai levar em consideração quando a gente for trabalhar as posições relativas entre duas circunferências, tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a nossa aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar exemplos, é claro, né?
A gente vai acabar aqui a nossa aula para não ser tão extensa, tá bom? Então, até mais, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e participar aqui do canal das nossas aulas e dessa nossa playlist, tá bom, pessoal? E até mais.